Nós retomamos novamente. O Dr. Everson ele vai ingressar, encaminhar o convite e em seguida ele vai ingressar. Caso não seja possível ter acesso à imagem dele, nós podemos falar apenas pelo áudio, é possível também. Esse é o plano B, mas vai dar tudo certo. Então basta que o Dr. Everson encaminhe o convite para que faça parte novamente dessa live. Eu me interessei bastante, eu tenho me especializado, enquanto ele não entra, vamos conversando, podemos conversar um pouquinho, mas quando eu estive em Presidente Prudente, capacitando os policiais civis na área de investigação criminal tecnológica, inclusive eu aproveito para cumprimentar o Walter, que estava online, e também meu amigo André Luengo, meu amigo, meu professor, uma grande referência de delegado de polícia. E quando eu estive naquela unidade de ensino, aquele núcleo de ensino e pesquisa da Academia de Polícia, conheci diversos profissionais que admiro bastante e tive a oportunidade de conhecer mais detalhes da Operação Voo de Ícaro, que foi uma das operações desenvolvidas pela Polícia Civil de Presidente Prudente. Muito interessante, foi uma investigação que envolveu a utilização de drones. Como eu estava falando, eu tenho um interesse muito grande nessa área, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos, até em outros países nessa área relacionada com a utilização de drone na investigação criminal, na segurança pública, e muito interessante a habilidade dos profissionais da Polícia Civil de Presidente Prudente e região que utilizam de forma costumeira a, a, a tecnologia para realizar a investigação criminal. Agora o Dr. Everson encaminhou. O Dr. Everson ele vai abordar o capítulo dele no livro. Opa, agora deu certo. Dr. Everson, uma boa noite, prazer revê-lo. Tudo bem? Opa, boa noite, professor, tudo bom? É uma honra muito grande revê-lo por aqui. O Dr. Everson, ele publicou no Tratado de Investigação Criminal Tecnológica, que está sendo lançado pela editora Juspodium, ele abordou um capítulo junto com outros dois profissionais relacionados com os falsos cadastros de chips de aparelho celular, que é um problema sério que todos, sempre que se faz uma investigação criminal, se observa esse problema, e também o impacto desse tipo de cadastro na investigação criminal. Dr. Everson, como que surgiu a ideia de pesquisar sobre esse importante tema e inserir esse tema no Tratado de Investigação Criminal Tecnológica? Obrigado, professor, pelo convite, pela oportunidade. Suas palavras são generosas e exageradas. Eu, como você acabou anunciando, eu tenho atividades na academia também, e no mestrado e no doutorado a gente acaba se dedicando bastante à atividade científica, mas também não sem deixar de colocar o pé na nossa realidade, né? E na nossa realidade, nas algumas investigações criminais que participamos, em especial naquelas relacionadas à investigação criminal tecnológica, o que decorre de algum tipo de tecnologia, de algum tipo de conexão, cada vez mais esse problema, ou essa maior dificuldade, ou essa questão do enfrentamento da identificação de pessoas que se conectam das diversas formas. Nós escrevemos sobre a conexão por celular, mas qualquer outra conexão, pelas diversas formas, burlando esse cadastro. Então, esse que foi o problema, né, a ser enfrentado, e a partir daí que surgiu essa ideia. Perfeito, muito interessante, muito relevante esse tema. E o que é o projeto Atom? Ou Atom? O projeto Atom, ele decorre do resultado de algumas operações, em especial da Operação Action, em que nós identificamos que um grande percentual de pessoas, de investigados, de indiciados,
acabaram se valendo dessa técnica de ludibriar o sistema do Estado, o sistema de persecução. Então nós lançamos um projeto, denominado Projeto Atom, que tem por objetivo despertar, num primeiro momento, a discussão. O primeiro ponto é trazer a discussão dos profissionais do direito, da comunidade jurídica, sobre este problema. Então nós trabalhamos em algumas etapas, né? A primeira etapa foi identificar das várias operações quantas pessoas eram indiciadas em que se valiam desse tipo de cadastro falso, e deflagramos a primeira etapa do projeto, que resultou no indiciamento de 100 pessoas. Naquela época, 100 pessoas, em razão dessa prática criminosa nas diversas operações. O projeto Atom também tem por objetivo demover a jurisprudência do país por conta de alguns gargalos que nós temos para fazer emplacar a ideia que nós defendemos de um tipo penal específico. Então, no primeiro momento, colocar em prática, colocar os indiciamentos, colocar atividade de polícia judiciária e mostrar que é possível. Num segundo momento, tentar demover a jurisprudência, os operadores do direito. E num terceiro momento, que é o momento que nós estamos agora, que eventualmente, se não ocorrer uma evolução jurisprudencial ou se eventualmente os operadores do direito discordarem do tipo penal que nós apresentamos, que no caso é a falsidade ideológica, se eventualmente os operadores do direito concluírem que essa não é uma saída viável, que então, eventualmente, de lege ferenda, que ocorra uma alteração legislativa. Nós vimos com uma tratativa bastante bacana com o professor Luiz Flávio Gomes, que encampou a ideia. Inclusive, hoje o professor Luiz Flávio Gomes completaria seus 63 anos de vida, então fica aí a homenagem para o nosso grande mestre que se foi. O professor Luiz Flávio Gomes vinha então encampando essa ideia com a proposta de eventualmente até apresentar um projeto legislativo nesse sentido. A proposta não cai por terra com a morte do professor, mas eventualmente nós vamos apresentar esse projeto de outras formas, ou enfim, para outras pessoas que eventualmente se interessem. Claro, longe do punitivismo, longe do direito penal simbólico, de pena por pena, mas enfim, de uma reflexão para eventual alteração legislativa do país. Realmente, foi uma grande perda, a perda de um ser humano de muita luz, um grande político, um grande personagem no mundo jurídico, com certeza soube cumprir muito bem a sua missão aqui nesse plano. E, doutor, fala um pouquinho então sobre a Operação Echelon e as intercorrências entre essa operação e o projeto Atom. Muito interessante o tema. A Operação Echelon é uma operação embrionária dentro da Polícia Civil do Estado de São Paulo para investigar uma organização criminosa. Essa operação ela exigiu o trabalho de toda a nossa equipe. Eu vi que o Jânio está aqui nos assistindo, toda a equipe do Jânio, toda a nossa equipe do escritório do DEINTER 8, de várias delegacias, e foi uma operação que resultou na prisão de 75 pessoas em 14 estados da federação. Então, uma operação coordenada pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, que enviou seus mensageiros para 14 estados da federação para deflagração num único dia, né? É claro que essa operação não se esgotou em um único dia. Logo após a deflagração, houve a instauração de novos inquéritos e novas investigações. Hoje, esses inquéritos já passam do número de 50. Hoje nós, todos esses 50 inquéritos policiais encerrados. E dentro desses 50 inquéritos policiais,
nós verificamos essa tendência de que a maior parte dos investigados, aí decorrente de qualquer tipo de investigação, mas em especial quando se envolve a investigação tecnológica, né, a maior parte desses investigados, desses indiciados, eles se valiam de uma proteção. Eles se cobriam e eles praticavam os crimes atrás dos falsos cadastros, né? Essa operação é bastante interessante. Um caso específico chamou muita atenção, que foi esse foi o estopim para depois a gente montar o projeto Atom e depois escrever o artigo. Nós identificamos uma fisioterapeuta de Santa Catarina. Essa fisioterapeuta, ela, sem que ela soubesse, ela tinha em seu nome 45 linhas telefônicas. Então, só em uma operadora, somente em uma operadora, essa fisioterapeuta inocente, daí o termo terceiro inocente, tinha em seu nome 45 linhas telefônicas. E com um detalhe, né, uma dessas linhas telefônicas, somente uma dessas linhas telefônicas, todas praticavam, quase todas, né, talvez das 45 ela tivesse uma ou duas no nome dela. Dessas 43 linhas telefônicas, todas dentro de presídios, todas nas mãos de pessoas que estavam praticando crimes, e uma dessas linhas, em especial, uma dessas linhas, no período de 21 dias, praticou 48 homicídios. Portanto, esses 48 homicídios, num primeiro momento, numa análise superficial, se atribui-se a essa fisioterapeuta, né? Porque o cadastro era dela. Daí essa afirmação do terceiro inocente. E professor, o senhor deve saber que no Brasil algumas pessoas acabaram sendo presas, né, indevidamente. Lá no começo, quando se começou a investigação tecnológica, os profissionais muitas vezes acabavam se valendo da simples procura do cadastro, né? Era até um ritual, né? Quando tinha um crime eletrônico, o profissional já, a primeira providência que tomava era, olha, vamos verificar em nome de quem está o cadastro, e pronto, a investigação está concluída, né? Então, esse tipo de atividade, nós temos notícias, nós temos casos concretos de pessoas que tiveram suas residências invadidas, muitas vezes num cumprimento de mandado de busca, e até pessoas que foram presas de forma indevida por conta desse cadastro. Obviamente que a investigação criminal evoluiu, as técnicas de investigações têm evoluído, e hoje o cadastro, pelo menos para a nossa equipe, a gente diz que o cadastro é uma mera formalidade dentro da investigação, né? A gente até usa, né, o cadastro para não dizer que, olha, você está fazendo a investigação, utilizou várias técnicas tecnológicas e não pediu nenhum cadastro. Então a gente até pede só para dar uma checada, mas não decide mais nada, não tem fator decisivo algum. O que consta lá do cadastro diante dessa rotineira prática de fraudes. Então, por conta disso que nós constatamos, desses levantamentos que nós realizamos, desses homicídios que foram praticados em tese, num primeiro momento, por um terceiro inocente, né, que depois você acaba excluindo, você sabe que essa pessoa é inocente. Muitas vezes beira até a denunciação caluniosa, professor, porque o sujeito faz o cadastro já sabendo que vai praticar um crime e, num primeiro momento, esse crime pode ser atribuído àquela pessoa, né? Então, diante dessa problemática, desse número de crimes, e em especial, pela completa, para não dizer total, ausência das concessionárias, né? Eu vou usar eu peço desculpas para usar um termo aqui que eu uso com a minha equipe, né? É mais fácil hoje você comprar um celular do que uma paçoquinha. Então você compra um celular e você pode fazer o que você bem entender. E a gente compreende que o celular hoje ele tem o mesmo poder
de fazer o mal que uma arma de fogo, que um carro, enfim. Estão no mesmo patamar, muitas vezes até muito mais, né? E as pessoas compram o celular como se comprasse uma paçoquinha, e as operadoras, infelizmente, já depois do projeto Atom, nós acabamos ouvindo propostas, e a Anatel veio com uma proposta, enfim. Mas hoje, se a gente parar em qualquer lanchonete, se estivessem abertas as lanchonetes, né, mas se parar em qualquer lanchonete e pedir um chip, você cadastra, você não cadastra, ou cadastra com qualquer CPF e tudo bem. Realmente. Eu apresentei minhas primeiras aulas sobre investigação de crimes cibernéticos no ano de 2007. E posso te falar que, na verdade, era um paradigma para os policiais naquela época, nós falarmos para eles que o IP, aquele endereçamento IP, ele tinha relação com dados cadastrais de um possível titular de um terminal, né, e não necessariamente o autor do crime, sendo que esses dados poderiam ser fraudados e que quando se tratava de uma organização mais organizada, realmente ninguém dava o nome verdadeiro, né? O cidadão não ia praticar um crime e ele cadastrava a internet da casa dele ou do local que ele praticava o crime no nome dele, né? E isso no início realmente era afrontar, era quebrar um paradigma, que era convencer os policiais nesse sentido. Muito interessante. A doutora Ivana David comentou que na Operação Echelon, foram condenados em primeira instância os investigados, e essa condenação foi mantida na 11ª Câmara Criminal, realmente, doutora. E, como sempre, temos muito a agradecer pela seriedade de todos os atores da persecução penal, Ministério Público, Poder Judiciário, e observei aí em Prudente, muito interessante essa sinergia aí entre a Polícia Civil, que realiza a investigação criminal, com os outros órgãos. Muito interessante mesmo. Outra questão para que você comente sobre a atuação da Divisão Especializada em Investigações Criminais, do DINTER 8, aí de Presidente Prudente, né, o DEIC do DINTER 8, que o doutor está à frente, né? Como que tem sido a atuação dessa divisão? Nós estamos à frente da DEIC 8, aqui de Presidente Prudente. É um desafio, é algo novo, né? Eu assumi lá há pouco mais de um mês. O DEIC, ele decorre de um decreto a DEIC, né, decorre de um decreto do governador. Então nós estamos fazendo um trabalho de estruturação, de reestruturação, e levando alguma coisa da nossa experiência para a atividade de enfrentamento de crime organizado, né? Confesso que é um grande desafio, tem muito a ser feito. Na verdade, é um projeto que está sendo construído, né? Mas com o apoio de toda a equipe, com o apoio de todos os colegas da própria região, de fora da região, de outros estados, nós estamos estruturando, e eu espero que tenhamos lá boas operações. Fantástico, muito legal. Nos The Inters, alguns deles foram criados e eles estão desenvolvendo um papel muito importante, né, muito relevante, tornando ainda mais capilar a atuação desse importante órgão, né. Agora, uma outra questão interessante, no final do ano passado, o senhor produziu um livro, o livro Acesso à Justiça e Necrins, que trata dos núcleos especiais criminais. Inclusive o doutor está ainda, eu creio que à frente desse projeto. Eu tenho acompanhado até algumas notícias sobre o aprimoramento de algumas medidas, inclusive a utilização da tecnologia para oitivas à distância e outras medidas que, mais uma vez, nos coloca na vanguarda desse tipo de iniciativa. Mas a respeito desse livro, um livro que agrega muito, tanto para a segurança pública, para a justiça criminal no geral,
esse livro foi lançado no final do ano passado, né? Comenta um pouquinho sobre esse livro. Então, professor, esse livro, o ano passado nós lançamos a segunda edição, né? É um livro de 2017. Esse livro também faz parte da minha atividade à frente do Necrim. Agora eu acabei me afastando há um mês, né, por conta de assumir a divisão, mas é um sonho, enfim, é um local que eu me sinto muito bem. Então, mesmo fazendo outras atividades, estando trabalhando com investigação, eu nunca abandonei o Necrim, né? É um gosto mesmo. E esse gosto eu acabei levando para o mestrado, então foi objeto de análise lá no meu mestrado, minha dissertação teve esse tema, e o resultado então da dissertação foi o lançamento do livro em 2017, pela editora Lumen Iuris, e em 2019, 2018 esgotou, né? Em 2019 nós lançamos a segunda edição. É um livro que procura tratar dessa forma diferenciada de compreender a criminalidade, né? Nós sabemos que não é só a criminalidade organizada, né? Que nós temos dentro da criminalidade de massa, nós temos alguns tipos penais que muitas vezes nem deveriam ter algum tipo de punição, ou enfim, ou deveria ter uma punição tratada de forma diferente. Ou alguns tipos penais de penas bastante pequenas, mas que muitas vezes o não tratamento adequado acaba influenciando aquelas famosas espirais de conflitos e acabam resultando em crimes muito mais graves, né? Então esse livro trata sobre essa experiência do consenso no no direito penal, no processo criminal, trata da justiça restaurativa e, tratando disso, fala exatamente dessa atividade desenvolvida na Polícia Civil desde 2010, formalmente, mas que nas minhas pesquisas, eu sei que talvez o senhor não vai confirmar isso, mas eu sei que o senhor tem uma grande parcela mesmo antes desta data. Nas minhas pesquisas, não precisa confirmar, mas eu soube por aí, pelas minhas fontes, que o senhor foi um grande incentivador mesmo antes de 2010. Deixa eu até explicar que, na verdade, o que aconteceu. O grande precursor, o Dr. Clóvis, né? Sim. Referência para todos nós, um grande amigo. E ele implementou por algum tempo esse projeto na cidade de Franca, uma cidade próxima a Franca. E Beirão esse Correntes. projeto não. Ribeirão Correntes? Isso. E aí durou um tempo, depois parou o projeto. E na cidade de Lins, a gente tinha aquela ideia de implantar o projeto Polícia Civil Comunitária, e a partir desse projeto, uma das ações do projeto seria o Necrim, né? E isso nós participamos, eu lembro que inicialmente eu tive uma reunião com o juiz e o promotor de Lins, eles aceitaram, isso em 2007, acredito. E aí fizemos outra reunião com o delegado Orildo Nogueira, que foi o primeiro titular ali, a partir desse projeto, e o delegado seccional, na época o Dr. João Vale, né, e o Dr. Wellington, que hoje é seccional lá em Lins também, com Exatamente. os 3 promotores e com os 3 juízes, né. E eu me recordo que foi muito interessante mesmo, e tenho muita gratidão e admiração por todas essas pessoas, porque o Necrim, ele possui um efeito muito benéfico, que pouca gente consegue hoje enxergar a dimensão, né? Hoje, Sim. mas a gente consegue observar como que ele é importante, como que ele é relevante. Fantástico mesmo. Mas, passando para os finalmente, né? Encerrando esse nosso bate-papo, eu queria te convidar a apresentar uma mensagem para os nossos amigos que estão participando, escrevendo, mandando mensagens, também assistindo. Sim, professor. Obrigado pela oportunidade.
antes de encerrar, só para não deixar sem resposta, né? A nossa problemática da escrita no livro, a gente propõe que o tipo penal adequado possa ser a falsidade ideológica, né? Aquela pessoa que eventualmente pratica esse tipo de cadastro falso, e nós lançamos o projeto como o falso cadastro do celular, mas como o senhor muito bem explicou, numa investigação nós temos centenas de cadastros, né? Uma investigação, de repente, que envolve drones, para levantar um drone hoje eu preciso ter um cadastro. Para ter um Wi-Fi e conectar para praticar um crime eu preciso ter um cadastro, enfim. Os vários aplicativos, tudo necessitam de cadastro. Então a nossa proposta inicial é que a jurisprudência evolua para, eventualmente, o tipo penal de falsidade ideológica. E, mais uma vez, então, agradecer a oportunidade, agradecer a sua generosidade, principalmente, para esse convite de hoje, para o convite lá atrás, né, para escrever o capítulo do livro, dizer que o meu capítulo eu não escrevi sozinho, né, eu escrevi com o Dr. Ramon, que é o delegado aqui na região, com o professor Hilton, que é doutor e professor da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Então foi um trabalho de bastante reflexão com todos nós, e faço votos que todos aproveitem, eventualmente apresentem as sugestões, as ideias de correções, as críticas, enfim. Como eu disse no início, esse não é um projeto fechado. O objetivo do projeto é lançar a discussão. Não sei exatamente onde isso vai parar, mas o objetivo era esse mesmo, lançar a discussão dentro da polícia, dentro dos operadores do direito, lançar a discussão dentro dos tribunais e, de repente, se alguém compreender como oportuno e interessante, até dentro do legislativo. Essa é a proposta, professor. Mais uma vez, obrigado para os colegas que acompanham aí a live. E muito boa noite, fiquem com Deus. Opa, nós que agradecemos a sua gentileza, a oportunidade de você participar dessa agradável conversa nesse horário. Muito legal mesmo. Agradecemos também a todo mundo que participou. Excelente. Eu te agradeço de verdade por aceitar ter sido um dos autores desse projeto, que é o Tratado de Investigação Criminal Tecnológica. Estaremos juntos nos demais projetos, né? Temos muitos projetos aí engatilhados também. Muita E coisa para estaremos acontecer. juntos em todos eles, realmente. Esperamos que estaremos juntos aí em todos eles. E só temos a te agradecer, principalmente pelo que tem feito, pelo aprimoramento da investigação criminal, da justiça criminal, da justiça restaurativa. É fantástico mesmo. E pelo enfrentamento aí no dia a dia nas organizações criminosas. Parabéns, que Deus abençoe você, abençoe toda a equipe, professor Walter, professor Jânio, também grande amigo, grande professor. Na próxima sexta teremos outro bate-papo, outra conversa com autores, e a partir de hoje ou amanhã já estaremos divulgando o cronograma. Toda segunda, quarta e sexta pretendemos fazer esse tipo de bate-papo, inicialmente com os autores do Tratado de Investigação Criminal Tecnológica, depois com outros autores. Então, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.